Oi, eu sou o Douglas da equipe 2 e nós vamos apresentar sobre concentração e separação de misturas aplicadas na engenharia civil. Os engenheiros químicos e os químicos são fundamentais para a inovação de materiais para a construção civil, formulando novas matérias-primas ou otimizando as já existentes. A influência desses profissionais na área de construção civil torna as obras mais ágeis, modernas e limpas. A separação de misturas significa isolar um ou mais componentes, substâncias que formam a mistura, seja ela homogênea, que apresenta apenas um aspecto visual, ou heterogênea, que apresenta pelo menos dois aspectos visuais. A concentração de soluções químicas refere-se à quantidade de soluto que existe em uma quantidade padrão de solução, ou em uma quantidade padrão de solvente. Bom, eu vou falar os tipos comuns, né? Que são quatro. A transmutação, floculação, centrifugação e flotação. A transmutação é um processo utilizado para separar dois sólidos que são diferentes, né? E, e vão separar por meio de uma peneira. Os sólidos menores, eles passam diretamente pela peneira, mas já os sólidos maiores, eles ficam retidos dentro da malha dela, dentro da malha da peneira. E a floculação é uma das etapas de tratamento, né, de água que se adicionam coagulantes para a formação de flóculos, né, que carregam a sujeira, né? E, bom, a floculação e a coagulação são processos químicos e físicos em que partículas muito pequenas são agregados e formando flóculos para que possam descartar-se. Bom, a centrifugação é uma operação unitária, né, que para a separação de duas fases, para camadas separadas, né? E bom, uma das misturas por ação da força centrifugada é que sujeita quando em um movimento de rotação. Bom, a flotação, que é a última, né? A flotação, ela é a separação de substâncias sólidos e substâncias líquidas, o que é feito de adição em substâncias na água, que proporcionam a formação de bolhas. As bolhas formam, então, uma espuma separando as substâncias, né? Como a gente pode ter como exemplo de tratamento de água. A importância do cimento na construção civil, aglomerante responsável por unir os demais insumos, o material é referência na preparação de massa, já que a quantidade dos demais elementos é calculada levando em consideração o volume de um saco de cimento. É importante saber que a resistência do concreto depende muito pouco do tipo ou demais propriedades do cimento, pois essa característica pode ser alterada com o uso de aditivos. Os aditivos podem ser usados para reduzir a relação água-cimento, aumentando a resistência e a durabilidade, ou ainda acelerar ou retardar o tempo de pega no concreto. A importância dos concentrados separados encontra-se também no tratamento da água. A filtração da água na estação de tratamento visa eliminar todas as partículas coloidais da água. É o último passo na remoção do material suspenso. Se a sedimentação, a coagulação, floculação, decantação e desinfecção e fluoretação, que são as fases de tratamento anteriores, conseguirem eliminar a maior parte de partículas de turbidez, a filtração será beneficiada substancialmente. Oi, meu nome é Kailane e eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação dos concentrados e separados. O cimento é um pó fino com propriedades aglutinantes que pode ser utilizado para diversos fins, como na composição de argamassa, reboco de parede, na fabricação de concreto e etc. O concreto é um composto muito empregado na construção civil que utiliza o cimento como um dos seus principais componentes, que confere a ele essas propriedades de rigidez e aglutinação necessárias. Além do cimento, outros materiais presentes na composição do concreto são água, pedra e areia. Um bom exemplo da aplicação da concentração de misturas na engenharia civil é a confecção da massa feita a partir do cimento. Para a confecção da massa feita a partir do cimento, serão necessárias 3 partes de areia, 1 parte de cimento, 1 parte de cal ou gesso, que servirá como catalisador para que a massa endureça mais rápido, e água,
que será acrescentado na mistura para diluir os componentes. Para a confecção da massa, primeiro é necessário misturar uma parte de cimento na areia. Em seguida, misturamos o gesso ou o cal na mistura. Em seguida, adicionamos água aos poucos à mistura até que ela fique homogênea. A massa feita a partir do cimento é muito utilizada na construção civil porque após secar se torna muito rígida e resistente. Isso acontece devido aos elementos químicos presentes em sua composição, sendo o principal deles o calcário, além da argila, do gesso, do minério de ferro e da escória, que quando aquecidos em grandes temperaturas formam uma farinha conhecida como clinker, que ao adicionar água, cascalho e areia ganha resistência. Isso ocorre porque quando adicionamos água na mistura, acontece uma reação química que faz com que os componentes se liguem, cristalizem e expandam, formando assim uma massa com alta capacidade aglutinante e aglomerante, que após seca se torna muito resistente. Conclusão. Conclui-se que os resultados da concentração e separação de misturas estão presentes em tudo à nossa volta, desde as paredes dos edifícios até a água que sai das torneiras, que sem o tratamento separatório de impurezas prejudica a saúde humana, podendo causar, por exemplo, poliomielite, diarreia por vírus, ascaridíase e cólera.